Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. Eu quero conversar com você sobre uma dor que quase ninguém gosta de admitir. A dor de ser machucado pela própria família. Porque desde pequeno a gente aprende uma frase que parece uma verdade absoluta: família é tudo. E eu acredito que ela pode ser, mas a verdade é que para algumas pessoas a família também foi o lugar onde nasceram as primeiras feridas. Foi onde ouviram que nunca seriam suficientes, foi onde aprenderam a esconder quem realmente eram, foi onde cresceram tentando conquistar um amor que parecia depender de aprovação. E isso dói. Dói porque quando alguém de fora machuca a gente, existe uma distância. Mas quando quem machuca é a própria família, a dor parece encontrar um lugar muito mais profundo. Porque são pessoas que deveriam ser sinônimo de acolhimento, de proteção, de segurança. E quando isso não acontece, a gente começa a carregar perguntas que podem acompanhar uma vida inteira. O que há de errado comigo? Por que eu nunca fui suficiente? Por que eu nunca me senti visto? E eu queria que você guardasse uma coisa: nem toda ferida que você carrega foi criada por você. Às vezes ela começou muito antes. Nas palavras ditas em momentos de raiva que nunca foram esquecidas, isso não significa que a sua família não ame você. Em muitas histórias existe amor, mas também existem erros, porque pais erram, mães erram, filhos erram, irmãos erram, todos nós erramos. Só que alguns erros deixam marcas muito profundas, e existe uma diferença importante entre reconhecer essas marcas e viver preso a elas. Porque entender de onde vem a sua dor não significa permitir que ela continue definindo a sua vida. Talvez você tenha passado anos tentando ser exatamente a pessoa que esperavam de você. Tentando agradar, tentando corresponder, tentando provar que merecia ser amado, mas o amor não deveria depender de desempenho. Não deveria viver com medo de decepcionar quem deveria amar você justamente por ser quem você é. E sabe qual é uma das coisas mais difíceis? É aceitar que algumas pessoas da nossa família talvez nunca consigam oferecer o amor da forma que a gente precisava. Não porque você não mereça, mas porque elas também carregam as próprias feridas. Existem pessoas que nunca aprenderam a demonstrar afeto, outras cresceram acreditando que carinho era fraqueza. Algumas repetem sem perceber a forma como também foram criadas. Isso explica muita coisa, mas não apaga a dor de quem recebeu essas atitudes. Explicar não é a mesma coisa que justificar. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de maturidade: conseguir olhar para a história do outro com compreensão sem precisar negar a própria dor. Porque você pode entender que seus pais fizeram o melhor que conseguiam e ao mesmo tempo reconhecer que aquilo machucou você. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E eu acho que existe uma liberdade enorme quando você para de esperar que o passado seja diferente. Porque existem feridas que não cicatrizam quando a outra pessoa muda. Elas cicatrizam quando você decide cuidar delas, quando procura ajuda, quando aprende a colocar limites, quando entende que não precisa repetir os mesmos padrões. Porque a sua história explica quem você é, mas ela não precisa determinar quem você vai se tornar. Talvez você não tenha escolhido a família em que nasceu, mas pode escolher o tipo de pessoa que deseja ser daqui pra frente. Pode escolher não devolver violência com violência, pode escolher não transformar suas dores em armas contra outras pessoas. Pode escolher construir relações mais saudáveis do que aquelas que conheceu, e isso já é uma forma de quebrar um ciclo. Se hoje você sente que foi machucado por alguém da sua família, eu quero que você saiba de uma coisa: a sua dor é real. Ela não precisa ser comparada com a dor de ninguém. Ela não precisa ser diminuída porque poderia ter sido pior. Ela merece ser olhada com respeito, com honestidade e principalmente com esperança. Porque ninguém escolhe onde começa a própria história, mas todos nós temos a possibilidade de escrever os próximos capítulos. E talvez a maior vitória da sua vida não seja mudar a sua família, talvez seja impedir que a dor que você recebeu continue sendo passada adiante. Porque algumas heranças não são feitas de dinheiro, são feitas de comportamentos, de palavras, de silêncios, e talvez o maior legado que você possa deixar seja este: fazer diferente, amar diferente, cuidar diferente. Para que as pessoas que cruzarem o seu caminho encontrem em você aquilo que um dia também fez falta na sua vida. Porque às vezes a forma mais bonita de curar uma ferida não é apagando o passado, é impedindo que ele alcance o futuro. E sabe qual é uma das frases que mais machucam quem vive esse tipo de situação? Mas ela é sua mãe, mas ele é seu pai, família é família, como se esses laços por si só anulassem toda a dor.
Como se o simples fato de compartilhar o mesmo sangue significasse que tudo precisa ser aceito, mas não é assim. O amor é importante, o respeito também, e uma relação saudável precisa dos dois. Porque amar alguém não dá a essa pessoa o direito de humilhar você, de diminuir você, de controlar a sua vida, de fazer você se sentir culpado por existir. Existe uma diferença muito grande entre honrar sua família e permitir que ela destrua sua paz. E às vezes colocar limites é uma forma de preservar a relação. Porque quando tudo é permitido, o desgaste só aumenta. Eu também acho que muitas pessoas carregam uma culpa enorme por não conseguirem ter a família que sempre imaginaram. Elas olham para outras casas, outras mesas de jantar, outras comemorações e pensam: por que comigo foi diferente? Mas a verdade é que toda família tem histórias que ninguém vê. Toda casa tem conversas que acontecem de portas fechadas. Toda família enfrenta dificuldades. A diferença é que algumas conseguem conversar sobre elas. Outras fingem que nada aconteceu e o silêncio também machuca. Porque existem pessoas que nunca ouviram "eu tenho orgulho de você", nunca receberam um abraço quando mais precisavam, nunca tiveram espaço para dizer como se sentiam e cresceram acreditando que sentir era fraqueza. Mas não é. Reconhecer a própria dor não faz de você uma pessoa ingrata, faz de você uma pessoa honesta consigo mesma. E existe outra coisa que eu gostaria que você nunca esquecesse. Você não é obrigado a repetir aquilo que viveu. Se você cresceu ouvindo gritos, isso não significa que precise viver gritando. Se você cresceu sem demonstrações de carinho, isso não significa que seja incapaz de amar. Se você cresceu sendo desvalorizado, isso não significa que precise desvalorizar outras pessoas. Você pode escolher um caminho diferente, talvez mais difícil, mas diferente. Porque a nossa origem explica muitas coisas, mas não determina o nosso destino. E eu acho que esse é um dos momentos mais bonitos da vida, quando você percebe que pode interromper um ciclo. Que pode oferecer aos seus filhos, aos seus amigos, ao seu parceiro ou parceira aquilo que um dia também desejou receber. Não para provar que alguém estava errado, mas porque você decidiu que a dor termina em você. E isso exige coragem, exige maturidade, exige muitas vezes perdoar sem esquecer. Seguir em frente sem fingir que nada aconteceu, porque perdoar não significa apagar o passado. Também não significa aceitar que continuem machucando você. Às vezes, perdoar significa apenas deixar de carregar um peso que já estava pesado demais. É libertar o seu coração mesmo que a outra pessoa nunca reconheça os próprios erros. No fim das contas, talvez a família perfeita nunca tenha existido. Existem famílias que acertam, existem famílias que erram, existem famílias que acolhem e existem famílias que ainda estão aprendendo a amar. Mas independente da história que você recebeu, existe uma decisão que ninguém pode tomar no seu lugar. A decisão de transformar a dor em aprendizado. Em vez de deixar que ela endureça o seu coração, permita que ela ensine você a ser exatamente o tipo de pessoa que um dia fez falta na sua vida. Porque às vezes a nossa maior missão não é consertar a família de onde viemos, é construir daqui pra frente relações onde o amor seja sinônimo de respeito, acolhimento e paz. E talvez esse seja o verdadeiro significado de cura. Não mudar o passado, mas impedir que ele continue escrevendo o seu futuro. No fim das contas, talvez a maior vitória não seja fazer com que a sua família mude. Talvez seja olhar para sua vida daqui a alguns anos e perceber que, apesar de tudo o que viveu, você escolheu amar de um jeito diferente. Espero que vocês tenham gostado do 10º episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esquece de seguir, avaliar o perfil, comentar, responder as enquetes e compartilhar com os amigos. Beijo e nos vemos na próxima fita.